último ano, que saudade que eu estava de vocês. E aí, como foram de férias? Aproveitaram bem, bastante? Que bom começar já com vocês do sétimo ano, com essa disciplina de geografia que fala sobre a vida, que fala sobre os nossos recursos naturais, né, que nos faz conhecer melhor o espaço à nossa volta, que nos faz conhecer melhor o nosso Brasil, né, que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que a gente está torcendo tanto nessas Olimpíadas. Saber um pouco mais sobre cada região brasileira, que é o que nós estamos aprendendo. Primeiro nós aprendemos como foi essa ocupação brasileira. Agora nós estamos estudando as regiões brasileiras, né, com suas características, o clima, vegetação, população, distribuição populacional, e é muito bom saber conhecer um pouco do nosso meio, do nosso espaço em que a gente vive. Então aproveitem cada aula dessa de geografia para aprender um pouco mais. A gente precisa de conhecimento para a vida, não é só para a prova, não. Não pensem que as aulas de geografia vão servir só para fazer a prova de geografia da Tia Jo e tirar uma nota boa. Não. Esses ensinamentos, principalmente que se tratam em relação ao nosso país, eles servem para toda uma vida, para ter uma boa conversa, para saber que você entende o espaço à sua volta. Pois pronto, chegaram das férias, estão bem descansados, né? Brincaram, se divertiram, estudaram um pouquinho? Vamos supor que sim, né? Estudar um pouquinho também é sempre necessário, mas agora nós vamos mergulhar nas nossas novas emoções geográficas. É necessário estudo, é necessário concentração, é necessário responsabilidade. A tia Jo tá aqui para ajudar vocês, mas eu preciso também que vocês me ajudem a ajudá-los, tá bom? É necessário que a gente, né, preste atenção de direitinho, que a gente contribua, que não precisa o papai e a mamãe ficarem mandando a gente assistir aula, não. A aula é boa, gente, já deu para acostumar. A tia Jo fala o básico do básico que vocês precisam aprender. Então vamos lá, mergulhar nos nossos ensinos de geografia do sétimo ano. Bora lá! Hoje nós vamos continuar com a região sul. A tia iniciou a região sul no primeiro semestre e nós vamos continuar com a região sul. Hoje nós vamos ver que tipo de elementos, né, que movimentam a economia da região sul. E um deles é a agropecuária e a indústria no sul. Nós vamos ver como funciona a agropecuária e a indústria na região sul, se eles são importantes, como eles favorecem a economia do local. Nós já sabemos que a agropecuária em todo o nosso território ele é forte, né? Que a base da nossa economia vem da agropecuária, só depois nós tivemos a expansão industrial. Uma agropecuária moderna. Que chique, agropecuária moderna. As extensas áreas de solos férteis e de pastagens naturais, além da distribuição regular das chuvas durante o ano, favorecem o desenvolvimento de uma agropecuária com elevada produtividade na região sul. Pronto. Então, nós já sabemos que nós temos uma agropecuária. O termo agropecuária se refere à agricultura mais pecuária, né? Bem desenvolvida, com elevada produtividade. Então, eles produzem bem quando diz respeito à agropecuária na região sul. Qual o motivo? Porque eles têm extensas áreas de solo fértil, o solo é bom para cultivo e tem pastagem natural para o gado, né? Para as criações. E a distribuição de chuvas ela é regular durante o ano. Então não é como aqui no Nordeste que as estiagens, a falta de chuva durante um grande período de tempo. Não, no Sul a distribuição de chuvas é regular durante todo o ano. Então isso favorece essa agricultura mais moderna. No entanto, os fatores naturais não são os únicos a contribuir para o seu bom desempenho agrícola. Então, além dos fatores naturais que já são bons, né, para a agricultura, nós temos outros fatores também que influenciam. Nas últimas décadas, em boa parte de suas propriedades rurais, vêm sendo empregadas técnicas modernas de cultivo e criação, com o uso de máquinas e implementos agrícolas. Então, chegamos aí, por que a agricultura é moderna? Tem solo fértil, tem grande extensão de terra, tem pastagens naturais, mas também é uma agricultura já moderna. Vêm sendo empregadas técnicas modernas de cultivo de criação, como o uso de máquinas e implementos agrícolas, manejo do solo, ordenhas mecânicas, seleção de animais e inseminação artificial. Existe inseminação artificial nos animais? Existem. Isso é uma fábrica que dá muito dinheiro hoje em dia. Vocês acreditam que eles vendem o material genético de um gado que é bom? Há leilões para isso, que você não compra o boi, vende
compra o material genético para aplicar na sua fazenda, para que sua fazenda tenha também um material genético bom. Olha só, eles fazem inseminação artificial no gado. Para quê? Eles criam o gado, por exemplo, a tia tá dando, por exemplo, o gado. Eles criam o gado para ser um gado, né, de qualidade. Então, são muitos técnicos, são muitas técnicas aplicadas, é medicação, né? É tudo dentro de um controle de qualidade para que a agropecuária seja moderna. Lá no cultivo, há o último uso de máquinas e implementos agrícolas, ou seja, que deixa o solo mais fértil, que planta, né, na época certa, que trabalha o solo de verdade. Ordenhas mecânicas é aquelas máquinas que você coloca aqui no peitoral da vaca já para puxar o leite pela máquina, não é aquele que a gente tira na mão, não. Então a agropecuária, ela é moderna, ela se utiliza de mecanismos modernos. Por isso que é tão famosa a agropecuária lá do sul. Aqui nós temos a agropecuária da região sul, nesse mapa que vocês encontram também na página 142 do livro de vocês. Então, cada região está separada por região na região sul. Eles produzem milho, né? Produzem milho, mandioca, maçã, laranja, uva, uma infinidade de produtos agropecuários. Arroz, aveia, banana, café, cana-de-açúcar, tudo é produzido por quê? O solo é fértil, grande, né, muita extensão, e eles aplicam técnicas modernas na agropecuária e na agropecuária como um todo. Então tem assim, agricultura e clima no sul. Como é a agricultura e o clima no sul? Clima no sul, como a gente tá vendo, tá gelado, né, gente? Teve locais lá no sul que até nevou agora. Olha só, um sonho para os brasileiros que moram no sul. Neve. Quantas pessoas eu vi colocando os memes na internet que queriam estar no sul nessa época, né? Porque a neve para nós é como se fosse assim um sonho, principalmente para nós brasileiros, mas lá no sul tem uma temperatura bem agradável. E agora, por conta dessas frentes frias que a gente acompanhou, quem acompanha o jornal sabe, vieram as frentes frias que inclusive esfriou, inclusive o Nordeste, mas lá no sul, como é uma região mais propensa a frio, né, até nevou. No sul, o inverno é mais rigoroso do que nas outras regiões brasileiras. Isso ocorre porque a maior parte dessa região localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona temperada do globo, em áreas onde o clima é subtropical. Nesse tipo de clima, as chuvas são bem distribuídas durante o ano, com pluviosidade média anual de 1.500 milímetros. As temperaturas são mais baixas do que em outras partes do país, principalmente no inverno, época em que as frentes frias vindas das regiões polares atingem o sul com maior intensidade. Elas chegam a provocar geadas, inclusive precipitação e neve em algumas áreas de maior altitude, como teve agora, né, gente? Então, ela localiza-se no sul do Trópico de Capricórnio. Vão grifando aí também no livro de vocês. O inverno é mais rigoroso do que em outras regiões brasileiras. Justamente, por que o inverno no sul é mais rigoroso? Porque ela localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona temperada do globo, em áreas onde o clima é subtropical. Por conta desse clima subtropical, no sul o inverno é mais rigoroso. Então, as chuvas, elas são bem distribuídas durante todo o ano. Todas essas são características do clima na região sul, com pluviosidade média de 1.500 milímetros de água. As temperaturas, elas são mais baixas do que em outras partes do país, principalmente no inverno, onde vem as frentes frias e causando, inclusive, precipitações, como nós tivemos agora na neve. Eu acredito que vocês tenham ouvido falar nos telejornais, né? Então, vejamos aqui. Na maior parte da região, o clima subtropical favorece o cultivo de vários gêneros agrícolas. Olha que bom. Por conta desse clima subtropical diferente do nosso, então abre um leque maior de possibilidades para a produção de gêneros agrícolas. Nas pequenas propriedades policultoras, nas quais ainda predomina o trabalho familiar, destaca-se o cultivo de batata, cebola, fumo, mandioca, milho e frutas como uva, maçã, figo e pêssego. Então, ainda temos pequenas propriedades, apesar de que lá existem grandes propriedades, mas ainda existe o trabalho da agricultura familiar, como aqui nós temos, mas com propriedades policultoras. Eles cultivam vários tipos de alimento numa mesma terra. Quando é que é monocultura? Quando eu pego a terra e cultivo só um alimento. Policultoras, vários alimentos. Então, destaca-se esses alimentos aqui, maçã, cebola, fumo, bem diversificado.
As médias e grandes propriedades estão voltadas principalmente para as monoculturas de soja. Olha, nas pequenas propriedades, onde ainda há o trabalho familiar, onde a família que é envolvida no trabalho, eles cultivam a policultura, vários alimentos em um mesmo local. Já nas médias e grandes propriedades, né, como diz aqui, há principalmente a monocultura de soja, trigo, arroz, sorgo, aveia, cevada, amplamente mecanizadas, que reduz a mão de obra. Lembrando, por que existe tanto êxodo rural aqui no país? Por conta da mecanização, também da mecanização da mão de obra. Ao invés de eu contratar várias pessoas para trabalhar, eu compro uma máquina, né, que já absorve o trabalho de maioria dessas pessoas. Então, há nas grandes e médias propriedades uma mecanização da mão de obra. Então, e as propriedades grandes e médias são monocultoras, ou seja, só produz um alimento por terra. Por exemplo, lá no sul do Piauí, que eu falei que eles produzem muita soja, eles trabalham só com a soja. Aqui nas canas, eles trabalham só com a cana. Então, isso é trabalhar com monocultura, com só um produto. Nas nossas pequenas propriedades que nós temos aqui no interior de Miguel Alves, eles plantam batata, feijão, mandioca, milho, arroz, tudo em um mesmo lugar e em pequenas propriedades. E isso é policultura. No norte do Paraná, de clima tropical, cultivam-se também lavouras características de regiões mais quentes, como algodão herbáceo, café e cana-de-açúcar. Pronto. Aqui no sul nós temos o gráfico das principais regiões brasileiras em 2013, esse mapa é de 2013. Bovinos, nós temos aí o centro-oeste com a maior, né? Aqui é o mapa com relação a bovinos, suínos, ovinos e aves, né? Então, nós temos aqui o sul, é um grande produtor de aves, né? Esse verdinho, toda a produção de aves do sul. Ovinos é principalmente no Nordeste, bem grande, né? 57% da produção de ovinos vem do Nordeste. Suínos também vem do Sul. A gente costuma pensar que é só o Nordeste que gosta de porco, né? Mas nem é. E aqui o Centro-Oeste, a grande parte da criação de bovinos. Mas vocês veem que o Sul, ele participa de quase tudo, né? De quase tudo e com uma boa colocação em todas. Esse é o nosso gráfico de grande criador nacional. Então, o Sul está bem destacado. O Sul se destaca na pecuária nacional tanto por apresentar plantéis numerosos, como pela boa produtividade de seus rebanhos. Então, o Sul ele se destaca em tudo, nesse friozinho gostoso, mas também nas plantações, né, nas grandes plantações, que eles são bem, eles tratam bem isso, e também pela produtividade dos rebanhos, que é muito grande. A bovinocultura é praticada no Sul, principalmente de forma extensiva e em grandes propriedades rurais. No entanto, o gado recebe vacinação periódica e acompanhamento veterinário, cuidados que, em geral, não são frequentes na pecuária extensiva de outras regiões do país. Então, o gado do sul ele é bem considerado porque ele recebe, né, vacinação periódica e acompanhamento veterinário. Tudo dentro dos conformes, né? Então, eles são criadas com técnicas avançadas, mais do que em outras regiões do país. Aqui mesmo no Piauí a gente só dá aquela vacina porque ela é obrigatória, da febre aftosa, né? Só é as vacinas que são obrigatórias, no Sul não. Além das obrigatórias, eles tomam remédio para melhorar a musculação, para terem mais carne, para terem mais gordura, para viverem mais, para produzirem mais, inclusive a inseminação artificial, né? Entre os 3 estados da região, o Rio Grande do Sul é o maior criador de gado de corte, situação favorecida pela existência de vastas áreas de pastagem natural na região da Campanha Gaúcha. A criação intensiva de bovinos é realizada principalmente com o gado leiteiro para abastecer as indústrias de laticínio, né? Então, no gado de corte é favorecido pela existência de várias áreas de pastagem natural, né? E a criação de bovinos de gado leiteiro aumenta a produção das indústrias de laticínio, de leite, de Danone, iogurte, né, de queijo, todos esses derivados do leite. Então, tanto é importante lá a criação de gado de corte para cortar carne, como a criação de gado de leite. E a criação é feita de forma extensiva em grandes pastagens, todas dentro dos modelos e protocolos exigidos pelos técnicos, tá certo? A suinocultura e a avicultura são atividades bastante desenvolvidas no Paraná. Pronto.
no Paraná e em Santa Catarina. Então, muito boi, muitas aves, basicamente nas pequenas e médias propriedades. O desenvolvimento da maioria dessas criações ocorre por meio do sistema de integração, caracterizado pela parceria entre criadores e grandes frigoríficos instalados na região. Então, dá dinheiro, gente. Pensa como dá dinheiro criar animal para corte, né, para alimento. Se tem uma coisa que nunca vai parar, é a população de se alimentar. Então, muita gente investe, né, na criação de animais que tem já parceria com esses grandes frigoríficos. Também os grandes frigoríficos só formam parceria com quem eles sabem que cuida direitinho das aves, dos bois, né? Que tem um sistema todo integrado, que tem um sistema todo, né, direitinho de acordo com as normas, como manda o figurino dos veterinários, dos técnicos agrícolas e tudo mais. De florestas e campos à agropecuária. O avanço da atividade agropecuária em Madeira no Sul contribuiu de maneira significativa para a devastação de grandes áreas de vegetação natural que cobria a região. Infelizmente, todo esse avanço, né, dificulta demais a vida da natureza. Infelizmente. Originalmente, as florestas ocupavam a maior parte dessa região. Havia o predomínio da mata de araucárias nas áreas de maior altitude do relevo, onde as temperaturas são mais amenas, e da floresta tropical nas áreas de mais clima quente e úmido. Mata de araucária é aquela do tronco bem grande, ficam aquelas copas, né? Para cá ela não tem muito, mas infelizmente, toda essa criação, toda essa diversidade econômica causa danos na natureza, infelizmente. Já a indústria na região sul, com o segundo maior parque industrial brasileiro, o valor da produção dessa região representa cerca de 21% do total nacional, atrás apenas do Sudeste, que responde por 58% desse valor. Muito bom, né? A indústria na região sul, muito, muito boa. Só perde para o Sudeste. O parque industrial da região sul é bastante diversificado, mas há predomínio de indústrias têxteis e alimentícias. Eu não sei se vocês lembram que eu falei nesse mês passado, mas é para lembrar, nós tivemos muita migração de europeus para a região sul. E esses europeus já tinham técnicas tanto agrícolas como indústrias, o que favoreceu, né, o crescimento tanto da agropecuária como das indústrias na região sul, né? Esses europeus vinham como mão de obra, só que era uma mão de obra já qualificada, porque lá na Europa eles já tinham o costume de trabalhar nesse tipo de atividade. Então favoreceu muito o crescimento da indústria na região sul. O parque industrial da região sul é bastante diversificado, mas há predomínio de indústrias têxteis e alimentícias. O desenvolvimento desses setores está ligado à produção agropecuária da região, assim, próximas às áreas, né, mais industrializadas do país. A maior concentração industrial, entretanto, localiza-se onde? Vejam, nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba, além da porção nordeste de Santa Catarina, onde se encontram os centros industriais de Joinville, Blumenau e Brusque. São cidades já consideradas bem desenvolvidas. Blumenau é uma cidade já desenvolvida, Joinville também. Muitas pessoas migram para essas cidades porque elas são desenvolvidas. Cidades que concentram maior número de indústria, elas também concentram maior número de população, que é a população que vai em busca de melhores condições de vida. Outros importantes centros industriais são a cidade de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no Paraná, e o Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, e as cidades de Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas, no Rio Grande do Sul. O novo impulso industrial na região sul. A indústria ela começa de forma tímida, mas logo depois ela é impulsionada. Na década de 70, até a década de 70, a economia da região dependia quase completamente das riquezas geradas pela produção agrícola e pecuária. A partir de então, a atividade industrial começou a crescer e a se diversificar, o que tornou o Sul a segunda região mais industrializada do país. Depois do Sudeste, é o Sul. Você vê pelas fotos que o Sul é uma região bem organizada, bem caracterizada, com características bem específicas. Contudo, durante a década de 1980 e o início da década de 1990, sua atividade industrial se desenvolveu de forma pouco significativa e seu parque industrial quase foi superado pelo do Nordeste. Imaginem só! Apenas nos últimos anos, o Sul voltou a receber grandes investimentos industriais com a instalação de empresas nacionais e multinacionais,
ligadas principalmente à produção de automóveis, autopeças, componentes eletrônicos, eletrodomésticos e bebidas. Eu quero que vocês, né, grifem essa parte, né, que o Sul passou a ficar atrás do Nordeste, mas em 1990 recebeu incentivos de multinacionais, nacionais e multinacionais. Empresas multinacionais são aquelas que funcionam em várias partes do mundo, em vários países. A maioria das indústrias que estão se instalando no Sul é atraída pelos amplos benefícios fiscais e de infraestruturas conseguidos pelo governo dos 3 estados da região. Então, as indústrias estão indo por conta dos amplos benefícios fiscais de infraestrutura cometido pelo governo. Se o governo quer atrair indústria, gente, ele dá incentivos fiscais, ou seja, as indústrias não precisam pagar aqueles impostos terríveis para o Estado, para que ela possa funcionar. Porque você sabe que as indústrias funcionam assim, né? Elas têm que pagar para poder trabalhar naquele local. Então, o governo, como ele queria ter indústria, facilitar para a mão de obra trabalhar, ele deixa de receber o dele e dá incentivos fiscais. Cria estradas para que possam escoar a produção. Ele faz de tudo para que possam receber bem essas indústrias. Outros fatores que impulsionaram a indústria regional são sua localização privilegiada em relação à Argentina, Uruguai e Paraguai, que são países membros do Mercosul, e pela ampla rede de transporte, uma das mais bem estruturadas. Então, além dos incentivos, ele é próximo desses países do Mercosul e o seu transporte, que é muito bem estruturado. Atividade industrial está distribuído de maneira quase equilibrada entre seus 3 estados. Rio Grande do Sul, Paraná corresponde por mais da metade do valor da produção industrial regional, seguidos por Santa Catarina, como se observa no gráfico aí no livro que vocês vão ver, a página 147. Santa Catarina 24%, Paraná 38% e Rio Grande do Sul também 38%, né? Rio Grande do Sul e Paraná com 38% e Santa Catarina com 24%. Então é bem equilibrado a distribuição da indústria nesses 3 estados. Depois vocês vão copiar e responder as atividades da página 148, apenas da 1 a 7. Quando vocês forem copiar, vocês coloquem a página no livro para que a Jojo saiba direitinho, tá bom? A página do livro, vocês vão copiar no caderno, fazer o cabeçalho, copiar as questões e responder. Fechou? Meus girassóis? Pois até logo, até a próxima aula de geografia. A gente se vê.